clamando pela tua filha. Mães de joelho, filhos de pé. Mãe de joelho, família de pé. O que falta é pessoas estarem de joelho. Elas querem estar, meu Deus, em tudo quanto é lugar, mas não querem estar de joelhos na presença de Deus, se humilhando por aquele que pode mudar a tua história, que pode te dar êxito na tua vida. Você se humilha para o marido, se humilha para a esposa, se humilha para os filhos, você se humilha para os outros, se humilha para o teu chefe. Vai se humilhar para Deus para te ver uma coisa. Ele vai te exaltar. Ele vai te dar êxito nas tuas orações. Tu terás vitória. Vamos aqui para a palavra que está em Lucas, capítulo 7. No versículo 36, a unção de Jesus pela mulher pecadora. Essa passagem, quando Jesus fala dos pecadores. Como Jesus olha para os pecadores, né, gente? Por isso que nós temos que ter visão de águia, visão de Deus. Porque Deus, com a visão de águia dele, ele olha para o pecador diferente de nós. Jesus olha para nós, pecadores, diferente, né? Pelo amor, meu Deus, é perfeito o olhar de Deus. Às vezes as pessoas acham que o olhar de águia é ser maior do que os outros, é ser próspero. Aí eu tenho visão de águia, só ando com águia. Jesus é a águia que andava com os pecadores, não andava só com águia. Gente. Que o Senhor abra nosso entendimento, que o Senhor nos alimente com o pão da vida, que o Senhor nos cure com a palavra, porque sermos perdoados dos nossos pecados é cura. E quando nós entendemos que estamos em pecado, que estamos em falhas, que estamos errando e que pedimos perdão a Deus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conhecer que eu tenho uma vida errada, eu conhecer que eu não estou agradando a Deus, eu conhecer o que falta ainda em mim, haverá ali uma cura na minha vida e uma libertação. E que o Espírito Santo de Deus, que é o único que tem o poder de nos converter, de nos transformar, de nos darmos entendimento da verdade, ele possa operar nessa palavra em nossas vidas. Amém, gente? Vamos lá? Lucas capítulo 7, no versículo 36. A unção de Jesus pela mulher pecadora, e rogou-lhe um dos fariseus que comesse com ele. O fariseu convidou a Jesus para ir comer com ele. Então, entrando na casa do fariseu, assentou-se à mesa. E eis que uma mulher da cidade, uma pecadora, olha aí, sabendo que ele estava à mesa, em casa do fariseu, levou um vaso de alabastro, um vaso de azeite, unguento, né? E o que aconteceu? Estando por detrás dos seus pés, com lágrimas, enxugava-lhes com os cabelos a sua cabeça. Eu amo essa passagem. Eu amo essa passagem. Beijava-lhe os pés e ungia-lhes com unguento. Eu amo essa passagem que essa mulher, pecadora, não era santa, era pecadora. Não era ungida, era pecadora. Não era consagrada, era pecadora. Não era limpa, era pecadora. Olha só a maravilha. Nós, pecadores, chegarmos com Jesus e o adorarmos. Porque foi isso que essa mulher fez. Essa mulher chegou aos pés de Jesus e o adorou. Você vai dizer, como, irmã, que ela adorou? Quando ela beijou os seus pés. Quando ela beijou os seus pés, ela estava adorando ele. Interessante, né? Não interessa, gente. Não interessa se nós somos pecadores. Mas sermos pecadores não impede de nós adorarmos a Jesus. Sermos esses pecadores não impede de você ser um adorador, de você ser um adorador, uma adoradora.
Então, muitas das vezes, você não quer buscar a Jesus porque você diz assim, ah, não, eu não posso ir para a igreja, né, que é assim que falo, eu não posso ir para a igreja, eu não posso ser crente, eu não posso ir para o templo porque eu gosto de beber, porque eu gosto de fumar, porque eu gosto de dançar, porque eu gosto disso e daquilo, porque, né, tem gente que é assim, que diz, não, não, eu não posso porque eu sou pecador. E essa mulher, ela sabendo que ela era pecadora, ela foi lá com Jesus e o adorou. Ungiu seus pés com unguento, com suas lágrimas, enxugou com seus cabelos e o beijou, e o beijou. Então, o nosso pecado não impede da gente se chegar a Jesus. Porque quando essa mulher se chegou a Jesus, gente, ele não impediu ela. Não impediu. Quem censurou foi os fariseus. Vamos lá, vamos ver aqui. É muito linda essa história. Gente, você está entendendo que Jesus não te impede de você se chegar a Ele? Talvez você ainda não entendeu isso. Você está aí dizendo, não, eu não quero Jesus porque eu sou um viciado. Isso não impede de você se chegar a Jesus. E tem mais, aquele que vem a Jesus, oh, meu querido, minha querida, ele te dá amor, ele te valoriza, ele te transforma, ele te dá vida, ele te honra, ele te dá honra. Porque ele honrou essa mulher pecadora, hein? Ele mudou a história dessa mulher pecadora. Ela é lembrada aqui na Bíblia. O que ela fez se tornou testemunho para nós. Foi lembrado, ela está aqui nas Escrituras Sagradas para você ver. Olha que maravilha, gente. Escute, escute, louvado seja o nome do Senhor, porque o Senhor está falando contigo, o Senhor está falando comigo, o Senhor está falando com nós que somos pecadores. Porque aquele que diz que é perfeito já pecou. Porque aquele que diz que não tem pecado já mentiu. Já mentiu, a Bíblia diz isso. Louvado seja o nome. Vamos continuar. Então, quando isto viu, o fariseu que tinha convidado falava consigo dizendo, se este fora profeta, saberia, olha aqui, se este fora profeta, bem saberia que é qual a mulher que lhe tocou, pois é uma pecadora. O fariseu não queria ser tocado pela pecadora. Jesus foi diferente. Jesus é diferente. Isso é visão de águia, meu querido. Isso é visão de águia. Não tem... Você quer mostrar na Bíblia quem é que teve mais visão de águia na palavra? Quem é que teve mais visão nessa terra de águia? Foi o próprio Jesus. Porque ele viu naquela mulher uma mulher para ser salva. Ele viu naquela mulher uma mulher para mudar a história. Ele viu naquela mulher pecadora uma adoração que ele não viu no sacerdote, hein? Ele não viu no fariseu. É visão de águia, gente. Visão de águia enxerga aquilo que nós não enxergamos. Essa é a visão de águia. Jesus hoje ele quis falar da visão de águia, né? Amém. Tem gente aí se achando que tem visão de águia, mas não enxerga a alma de uma pessoa. E aqui o fariseu censurou Jesus. Se ele fosse profeta, sabia que ela era uma pecadora. Ele era profeta, ele sabia que ela era pecadora e ele sabia que ele podia mudar a história daquela pecadora. Isso é visão de águia. A visão de águia faz você mudar a história de pessoas. A visão de águia faz você, louvado seja o nome do Senhor, mudar a história de vidas. A visão de águia, faz você ver numa pecadora uma evangelista, numa pecadora uma mulher de oração, num pecador um pastor. Isso aqui é visão de águia, gente. Isso que é a visão de águia. Perfeita, né? E aí, respondendo, Jesus disse-lhe, Simão, uma coisa eu tenho a dizer. E ele disse, dize, mestre. Aí, né, o Senhor Jesus falou ali, foi falar uma parábola. E não tendo ele, olha só, um certo credor tinha 2 devedores. Um devia-lhe 500 dinheiros e o outro 50.
E não tendo eles com que pagar, perdoou-lhe ambos. Disse, pois, qual deles amara mais? Ele perguntou de Simão, né? Ele deu essa parábola. Aí Simão responde, disse, tenho para mim que aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão, vê tu, olha só, não falei da visão de água? Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa e não me deste água para os meus pés. Ele estava falando, né? Que ele foi convidado e ele entrou lá na casa porque foi convidado, mas o anfitrião da casa não ofereceu nada para Jesus. Aí, aquela que é a visão do Senhor Jesus. Ele observou que o anfitrião não ofereceu nada, mas a pecadora ofereceu. Tá entendendo? Mas a pecadora lá, ela ofereceu. É isso que ele está falando aqui. E Jesus viu isso. Viu como ele foi recebido por aquele que o convidou e viu como foi recebido por aquela pecadora. É assim que Jesus te vê. Ele vê como você o recebe no seu coração. Você pode ser esse pecador, essa pecadora, mas ele está vendo como você chega na presença dele, se humilhando e reconhecendo quem ele é. Porque aquele Simão não reconheceu quem ele era, ainda julgou. Se ele fosse profeta, saberia que ela era uma pecadora, saberia quem estaria tocando nele. Não é isso? Oh, Deus, Jesus é maravilhoso, né? Jesus dá valor para aqueles que não tiveram valor. Ninguém te ama como Jesus te ama, gente. Ninguém nos ama como Jesus nos amou. Jesus nos amou, gente, não dá para entender como é que as pessoas ainda não entenderam esse amor que Jesus teve por você. Esse amor que Jesus teve por nós, gente. Pecadores, ele te amou. Às vezes tu tá desistindo dessa mulher pecadora que tá do teu lado. Às vezes tu tá desistindo desse homem pecador que tá do teu lado. Às vezes até desiste dos teus filhos. Tem gente que desiste dos filhos, gente, né? Que são pecadores. Mas Jesus foi diferente. Ele olha para nós e diz assim, eu não desisto de você, minha filha. Ah, meu Deus do céu. Quando Jesus fala isso para mim, gente, eu me derreto na presença dele. Quando eu peço perdão do Senhor, quando eu falo minhas falhas, e quando ele fala, eu não desisto de você. Uma vez eu estava orando, gente, e eu falei para o Espírito Santo, eu preciso tanto de um abraço, eu estava orando. Mas eu sou tão pecadora. Porque, gente, não é porque você vive no pecado, mas é porque você reconhece quem você é, quem é o teu Deus. É porque você reconhece quem é Jesus e quem é você. Nós somos falhos. Nós podemos pecar. Não é que eu viva no pecado, mas eu tenho o entendimento que eu posso errar, que eu posso falhar e que não sou perfeita. Está entendendo? Quando nós nos apresentamos a Jesus, a gente tem que ter esse entendimento que não somos perfeitos, gente. Porque tanta gente se achando melhor do que os outros. Louvado seja o nome do Senhor. E aí, né? E Simão respondendo disse, tenho para mim que é aquele a quem mais perdoou. E ele disse, julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão. Aí ele volta para a mulher e fala para Simão. Vês tu esta mulher? Entrei em tua casa, tu não me deste água para os meus pés, mas esta regou-me os pés com suas lágrimas e enxugou com seus cabelos. Oh, maravilha! Quando eu vou orar, gente, eu fico sempre pegando meus cabelos e dizendo, Senhor, eu estou aqui chorando nos teus pés. Aí eu pego meus cabelos e começo a passar na minha mão. É um secreto, era um secreto que eu tinha com Deus que eu estou contando para você. Eu começo a orar, começo a chorar aos pés de Jesus. Aí algumas vezes eu pego meu cabelo, passo na minha mão e eu digo para Jesus, Jesus, agora eu estou secando as minhas lágrimas nos teus pés com meu cabelo. Porque eu entro aqui nessa palavra, sabe?
E aí eu começo a viver essa palavra. Louvado seja o nome do Senhor. Então ele pegou e ele estava falando dessa mulher que para os fariseus era uma pecadora. Mas para Jesus foi alguém que o adorou. Foi alguém, louvado seja o nome, que lavou seus pés com as suas lágrimas. Para Jesus, louvado seja o nome do Senhor, foi alguém que o tocou diferente, que o recebeu diferente. Era pecadora, mas o recebeu o adorando. Era pecadora, mas recebeu se humilhando na presença dele, porque com certeza naquele momento que aquela mulher chorava aos pés dele, ela estava confessando os seus pecados. Ela estava se arrependendo, ela estava dizendo: Ah, Jesus, eu sou pecadora, mas esses pés é santo. Esses pés caminham curando. Esses pés vieram à terra para me salvar, para me dar valor, para me libertar, para mudar a minha história. Eu fico imaginando o que aquela mulher, na hora que chorava, o que em sua alma ela falava para Jesus. E Jesus, que é profeta, que conhece o profundo e oculto e escondido, sabia muito bem o que representava cada lágrima naqueles pés. Jesus sabia muito bem que cada lágrima derramada naqueles pés era uma confissão de pecado, era uma confissão de arrependimento, era uma confissão dizendo: Senhor, eu sou pecadora, mas Tu és santo e eu Te adoro porque o Senhor é digno de toda adoração, mas eu sou pecadora. Eu fico imaginando que cada lágrima ali, depositada aos pés do Senhor, lavando os pés do Senhor, era uma oração dita, que só o Senhor, com a visão de águia, enxergou a alma daquela pecadora. E ela foi lembrada, né, gente? Ela é lembrada na Bíblia. É muito maravilhoso isso. Meu Deus, Jesus não tem ninguém, gente, que tenha a visão que Jesus tem. Essa visão de águia, de olhar para uma alma e ver nela uma alma de valor, e ver nela alguém que pode ser honrado na terra. Só Jesus tem uma visão de olhar para um pecador e ver nele um pastor, e ver nele uma evangelista, uma missionária, aquele que tem a missão de levar o evangelho, né? Aquele que tem a missão de levar o evangelho do Senhor. Só Jesus que olha para um pecador e tem essa visão de dizer... Só Jesus teve a visão de olhar para Paulo, para Saulo, e ver nele um vaso escolhido por Deus. Eu estava meditando na palavra de ontem, meditando com meu Deus e falando para o meu Deus: Senhor, a diferença do escolhido para o chamado, né? O escolhido, o Senhor vai ao encontro dele. O Senhor vai ao encontro dele e tira ali a cegueira dele e coloca ele em posição que o Senhor escolheu para ele ter. O escolhido já tem uma história determinada por Deus. O chamado não. O chamado é aqueles que só é chamado para ser salvo. O escolhido é chamado para ser usado. O escolhido é chamado, louvado seja o nome do Senhor, para resgatar vidas. O escolhido é chamado para curar vidas. O escolhido é chamado para ser representante de Deus. Porque você acha que qualquer pessoa representa Deus? Não, meu querido. Não é qualquer pessoa que representa Deus. Mas os escolhidos, sim. Esses representam Deus na terra. Esses são representantes de Deus, porque Deus o escolheu para representá-lo. E Deus escolheu a Saulo e fez ele representar ao Senhor, levando o Evangelho. Eu fico imaginando, estava estudando a palavra, a visão de Saulo, a visão de Paulo, né? Olha só, Paulo, ele foi usado por Deus para Pedro. Pedro não chama de impuro aquilo que Deus purificou, aquilo que Jesus já purificou. Então, olha só o chamado, a visão de Paulo era diferente da visão de Pedro.
Porque Pedro estava dizendo, não, isso aqui é imundo, né? E quem foi que pregou para os gentios, gente? Quem foi? Foi o escolhido de Deus que pregou para os gentios. Aí eu estava meditando com Deus sobre o escolhido e sobre o chamado, né? O escolhido é esse que vai pegar para os pecadores. O escolhido é esse que vai lá em busca dos pecadores. Esses são os escolhidos, que olha para um pecador e vê ele como um vaso que Deus pode levantar de honra, como um vaso que Deus também escolheu. É maravilhoso a palavra de Deus, né? E Jesus aqui falando da mulher, que a mulher enxugou, que a mulher entrou na casa, e né, que a mulher regou os pés dele com as lágrimas, que a mulher enxugou com seus cabelos. Não, e ele vai continuando. Não me deste ósculo, mas desde que entrou não tem cessado de beijar os meus pés. Por isso que o Senhor chamou Davi de adorador. Davi era pecador, mas ele já era adorador. Eu não entendia isso, gente. Eu não entendia que os adoradores também são pecadores. E quando eu estava estudando aqui a palavra, que eu vi que essa mulher pecadora adorou a Jesus, beijou os seus pés, lavou os seus pés com suas lágrimas. Aí eu entendi que o pecador, ele também pode ser um adorador. Não é o santo que é o adorador, o pecador que é o adorador. Porque o fariseu que se achava o santo não adorou Jesus, mas a pecadora que sabia que era pecadora começou a beijar os pés de Jesus, começou a adorá-lo. Tá entendendo? Gente, é muito perfeita a palavra de Deus. Porque, gente, se nós olharmos para a humanidade, nós sabemos que todos pecam. Todos. Então não existiria nenhum adorador na terra, não é verdade? Então a gente aprende que os adoradores também erram, como Davi errou. Que os adoradores também são pecadores, porque a palavra de Deus diz que aquele que diz que não peca, já mentiu, já mentiu. Gente, a gente peca por coisas que a gente nem imagina. Tem coisas que nós não temos entendimento ainda na nossa vida e pecamos, e pecamos. Mas quando nós temos entendimento, aí a gente sabe, não, eu não posso fazer isso que é pecado. E quantas coisas ainda tem a ser revelada a nós, não é verdade? Quantas coisas o Espírito Santo ainda está trabalhando em nós. Ele ainda não terminou a obra em nós. Ele começou a obra em nós, mas ele não terminou a obra em nós. Não é verdade? Nós estamos na mão do Senhor. Nós estamos sendo moldados por o Senhor. O Senhor tem aberto nossos olhos. E o Senhor tem dado-nos entendimento. Filha, isso está errado. Isso aí, tu não deve pensar isso. Tu não deve fazer isso. Isso não me agrada. Aí ele vai dando entendimento do que é certo, do que é errado. Aí a gente vai sendo liberto pela palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Porque a gente vive numa... Por que a gente vê pessoas sem libertação? Porque não buscam a palavra para a sua vida. Você acha que orando vocês serão libertos? Gente, expulsar demônio é uma coisa. Ser liberto é outra. Ser liberto é outra. Porque expulsamos os demônios em nome de Jesus. Eles batem em retirada. Mas se você não limpar o teu coração, não deixar o teu coração limpo, se você não estiver lavando o teu coração pela palavra, o teu coração suja de novo e os demônios voltam. Entendeu? O trabalho de expulsar os demônios é maravilhoso. Está na palavra. Que ele nos deu poder e autoridade para expulsar os demônios. Mas você pode deixar a tua casa adornada, cheirosa, limpa. Os demônios gostam de sujeira. Os demônios gostam de palavrão. Os demônios gostam de fofoca. Os demônios gostam do ódio. Os demônios gostam da inveja. Os demônios gostam da mentira. Os demônios gostam das coisas ruins, ruins. Então a palavra de Deus, ela nos limpa das coisas ruins. Ela lava a nossa casa.
Ela lava o nosso coração. Conhecereis a verdade vos libertará. E aquele que estiver sujo, que se suje mais, mas aquele que estiver limpo, que se limpe mais. Então significa que a palavra nos limpa das nossas sujeiras. E tem gente que não quer saber da palavra, como tem gente que não quer saber de oração. Então nós temos que ter vida de oração e vida da palavra, prática da palavra. Conhecereis a verdade vos libertará. Então, se eu quero ser liberta da mentira, eu tenho que buscar a palavra de Deus para me ser liberta da mentira. Se eu quero ser liberta de algo que eu sei que ainda escraviza a minha vida, eu preciso da palavra de Deus. Eu preciso entender que isso prejudica a minha vida, que isso prejudica a minha família, que isso prejudica a minha vida com Deus, o meu relacionamento com Deus. Está entendendo? Isso através das escrituras sagradas é que nós teremos entendimento do que é certo e do que é errado, do que devemos fazer e o que não devemos fazer, do que é vontade de Deus e do que não é vontade de Deus para a nossa vida. As pessoas dizem, eu já ouvi, trabalho com família, eu já vi muitas mães dizer assim, os filhos não nascem com manual. Eles não são brinquedo, eles não são um robô para ter manual, eles não são um eletrodoméstico para ter manual, eles são seres humanos, né? São seres humanos. Mas a Bíblia, ela nos ensina a como educar um filho, a como entender um filho, a como entender uma mulher, a como entender o homem, a como entender os teus amigos, teus inimigos, a como entender a Deus, a como ser entendido por Deus. Então, a Bíblia, a palavra de Deus, esse livro que é odiado por muitos, esse livro que estão aí, tirando a verdade dele, colocando suas doutrinas, seus ensinamentos, suas mentiras, suas leis, misturando com a lei de Deus, né? Esse livro que pessoas perderam a vida, perderam a mão. Esse único livro que é proibido no mundo, o único livro. Mais de 50 países esse livro é proibido. Mais de 50 países, pessoas estão presas, sendo torturadas por causa desse livro. Sabe por quê? Porque esse livro aqui é boca de Deus. Sabe por quê? Porque esse livro aqui abre os teus olhos. Sabe por quê? Porque esse livro te dá entendimento do ter vida com Deus, de tu ter poder contra o reino das trevas, contra o reino do mal. Como a irmã que estava falando, a minha casa tem espíritos de guerra. Se tem espírito de guerra, expulsa. Em nome de Jesus, eles baterão em retirada. Deus te deu poder e autoridade. Como que eu sei? Através das escrituras sagradas. Através da minha vida entregue para Jesus, tu tem poder contra as trevas. Então expulsa esse mal aí dos teus filhos. Não é tu dizer para o teu filho que ele é um endemoniado. Não é tu dizer para tua filha, tu tá endemoniada. O que tu vai ganhar dizer para tua filha que tu tá endemoniada? A única coisa é que ela vai ficar com raiva. Ela vai ficar triste. Ela vai dizer, minha mãe me chamou de demônio. Quem que quer ser chamado de demônio, gente? Quem é que quer, pelo amor de Deus? E pior de tudo que tem mãe que fala para o seu filho, tu é um endemoniado. Tem líderes que falam para sua esposa, tu é uma endemoniada. Tem esposa que fala lá para o seu esposo, que é um líder, tu é um endemoniado. Se tu sabe que ele é, por que tu não expulsa em nome de Jesus? Por que tu não expulsa os demônios que estão lá perseguindo teu marido, teus filhos, tua esposa? Por que tu não expulsa em nome de Jesus? Né? Se tu sabe que o demônio está agindo na vida dos teus filhos, vai lá para o teu secreto e começa a expulsar demônios do inferno. Larga a vida do meu filho. A meu filho é comprado pelo sangue de Jesus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu e minha casa. A palavra tem poder, gente. A palavra tem poder, então para de estar chamando o teu filho de demoniado, a tua filha de demoniada. Para de estar... Ei, Jesus aqui com essa mulher, ele não falou que ela era uma endemoniada, não. Ele falou? Ele falou, estuda aí, anota aí. Lucas capítulo 7, do versículo 36 em diante. Jesus falou que essa mulher era uma endemoniada? Não falou. Não falou, gente. Então você tem que entender. Você tem que entender que a tua palavra, a tua boca dela, a palavra, ela tem poder sobre as vidas.
Aí você fica dizendo que o teu filho é endemoniado. Sabe o que vai acontecer? Os demônios vão estar na vida do teu filho. Agora, se você sabe que a palavra tem poder, que o nome de Jesus tem poder, e tu sabe que teu filho está endemoniado, tu vai dizer, demônios do inferno, sai da vida do meu filho em nome de Jesus. Não você abrir tua boca para dizer que teu filho é endemoniado, que teu marido é endemoniado, que a tua esposa é uma endemoniada. Pelo amor de Deus, gente, vai falar que teu filho é um anjo, que teu filho é um servo de Deus, que teu filho é um escolhido de Deus, que a tua filha é uma escolhida de Deus, que teu filho ainda é um pecador, mas ele, como pecador, é um escolhido de Deus. Como pecador, Jesus veio para salvar esse pecador. Mas a gente vê um povo que se diz crente, que chama o seu filho de endemoniado, que chama sua filha de endemoniada, né? Pelo amor de Deus. A gente vê um povo que se diz crente e não expulsa os demônios da sua casa. A gente vê um povo que se diz crente e os demônios estão bagunçando na tua família. Por quê? Conhecereis a verdade vos libertará. Aprenda dentro da palavra que o Senhor te deu poder e autoridade para expulsar os demônios. Aprenda dentro da palavra que o Senhor Jesus na tua vida, Ele é autoridade. Somos pecadores, somos falhos, mas Jesus não é pecador e não é falho. E Jesus, Ele venceu os demônios. Jesus, Ele expulsa os demônios. Jesus, Ele é autoridade sobre todo o poder no reino do céu e no reino da terra. Louvado seja o nome do Senhor. E tem famílias vivendo em guerras. Então a irmã que chegou aqui, ore por mim, porque os espíritos da guerra estão guerreando contra o meu casamento. E eu disse, então expulsa esses demônios. Ela já sabe que as trevas estão guerreando com o casamento dela. Porque, gente, os seres humanos só sabem chorar. Só sabem chorar. Senhor, cura meu filho, liberta meu marido. Senhor, liberta minha filha. Senhor, liberta meu esposo. Senhor, liberta essa pessoa que me persegue. Aí o Senhor diz, ei, eu te dei autoridade, usa a tua autoridade. Abre essa tua boca aí. Essa tua boca que às vezes tu abre para amaldiçoar a tua família. Abre a tua boca aí para amaldiçoar esse demônio do inferno. Expulse esses demônios que estão agindo na vida dos teus filhos, esses demônios do vício, esses demônios que levam teus filhos ao vício. Não é verdade? Esses demônios que levam a tua família para a prostituição, para o alcoolismo, esses demônios que estão escravizando a tua família, expulsa em nome de Jesus. Assim como tu faz a tua oração de humilhação, faz a tua oração de batalha espiritual. Guerreia na tua casa. Jesus na tua vida te deu autoridade, Ele colocou uma espada na tua mão. Usa essa espada. Gente, quando Jesus me resgatou, meu Deus do céu, eu chorei muito, fui quebrada, né? Que todo vaso, quando vem para Jesus, ele é quebrado. Eu achava que não ia aguentar, meu Deus do céu, eu chorava, me desesperava, gritei na rua, andava de madrugada sozinha, em lugares perigosos, de tanto que eu estava sendo quebrada por Deus, né? Querendo socorro de Deus. Aí eu fui para uma oração, que eu só vivo indo para a oração. Chegando lá, uma irmã disse assim para mim, irmã, Jesus manda dizer para ti, usa a espada que Ele te deu. Usa a autoridade que Ele te deu. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou usar essa autoridade? Eu não sabia, eu era nova convertida, gente. Por isso que nós temos que saber ensinar. Porque a irmã chegou comigo e disse bem assim, usa a espada que Jesus te deu. Usa a autoridade que Jesus te deu. Aí eu saí dessa oração e em vez de eu perguntar da irmã, eu não perguntei, né? Nova convertida, estava aprendendo, meio receosa, assustada. Estava assustada ainda com o reino das trevas. Estava assustada, né? Com os anjos, não. Os anjos a gente não se assusta. Mas com as trevas a gente se assusta. Aí eu digo, meu Deus, o que é usar a autoridade? Eu apanhando, né? Até que um dia eu entendi o que era autoridade. A autoridade é o nome de Jesus, era Jesus na minha vida. E a espada
É a palavra de Deus. Alguém disse assim para mim, estuda Efésios 6:10. Aí eu entendi que a palavra de Deus é a nossa espada contra as trevas. A palavra de Deus é a nossa espada contra as trevas. Então usa a palavra, fala para as trevas aí que teus filhos, que você e teus filhos serão salvos. Que tu e tua casa servirão ao Senhor. Que tu e tua casa servirão a esse Deus Todo-Poderoso. Que tu e tua casa serão salvos pelo Senhor Jesus. Usa essa espada, usa a palavra de Deus. Fala para as trevas que teus filhos não foram gerados no teu ventre, teus filhos não foram te dados para ser escravo, mas para ser adorador de Deus, para ser salvo, para ser vaso de honra e não vaso de desonra. Fala para as trevas. Usa a espada que Jesus te deu. Estamos entendendo? Usa a autoridade que Jesus te deu. Ele fala, né? Não me ungiste a cabeça, Jesus estava falando. Não me ungiste a cabeça com óleo, mas esta ungiu meus pés com unguento. Aí Jesus ele estava falando do fariseu e estava falando da pecadora. A pecadora adorou a Jesus, a pecadora ungiu a Jesus, a pecadora recebeu Jesus. E o fariseu ainda falou que Jesus era falso profeta. Ele ainda duvidou que Jesus não era profeta. Ele disse que se ele fosse profeta, ele sabia que ela era pecadora. Ele sabia que ela era pecadora, mas ele sabia que ele estava ali para salvar aquela pecadora, para mudar a história daquela pecadora. E ele mudou a história daquela pecadora que ela está aqui na Bíblia. Hein? Oh, maravilha, né? Oh, maravilha, Jesus. Aí ele diz o quê? Por isso te digo que seus muitos pecados lhe são perdoados. Ele estava dizendo que aquela pecadora, os pecados dela tinham sido perdoados. Isso que ele estava dizendo. Porque muito amor. Por isso que o amor, ele perdoa pecados, né? Só alguém que ama, só uma mulher que ama pode perdoar um marido adúltero. Só um homem que ama essa mulher perdoa uma mulher adúltera. Só uma mãe perdoa os filhos rebeldes quando ama. O amor perdoa pecados. Isso aqui que Jesus estava ensinando. Se você ama o teu marido, tu vai perdoá-lo, porque tu ama. E Jesus, ele falou aqui, porque muito amor, né? Mas aquele que em pouco é perdoado, pouco ama. Então, gente, às vezes você já ouviu alguém dizer assim, tu é besta, porque essa pessoa te fez mal e tu já tá falando com ela. Essa pessoa te fez mal e tu já tá com ela na tua vida de novo. Mas por quê? Porque tu ama e tu perdoa. Por que tu ama um amigo que te trai? Por que tu perdoa um amigo que te trai? Porque tu ama esse amigo. Por que tu perdoa um filho que te desobedece, né? Que te trata mal, que não te respeita? Porque tu ama esse filho. Então, só as pessoas que amam, gente, perdoam demais. Mas as pessoas que não amam, gente, elas não perdoam. Não perdoam. E Jesus é aquele que muito ama. Jesus é aquele que muito, muito, muito ama, que deu a sua própria vida por nós, gente. Eu fico dizendo, Jesus dar a vida pelos pecadores. Jesus renunciou à vida dele, gente. Jesus veio à Terra, não foi para viver como um filho de Deus. Ele viveu na Terra como alguém que era filho do homem, não como filho de Deus. As pessoas olhavam para Jesus e duvidavam dele. As pessoas olhavam para Jesus, uns diziam que sabiam que Deus era com ele, porque ele curava, porque ele libertava, porque ele expulsava demônio, porque ele ressuscitou a Lázaro, pelas maravilhas que ele fez. Os próprios doutores disseram, tudo que ele faz, só Deus sendo com ele. Só Deus sendo com ele. Mas mesmo assim olhavam para ele sem visão de água. Olharam para ele com visão de homem, vendo ele como um homem, não vendo ele como filho de Deus. Por isso que visão de água enxerga
a alma da pessoa, enxerga quem é a pessoa, enxerga o futuro da pessoa. Essa que é a visão de águia, gente. Porque as pessoas acham que a visão de águia se dá bem na vida, não é isso? As pessoas acham que a visão de águia se dá bem na vida e não é. A visão de águia é tu enxergar que esse pecador futuramente será um ungido de Deus, que essa pecadora futuramente será uma salva. Isso é visão de águia. Louvado seja o nome do Senhor. E ele disse, né? Perdoado pouco ama. E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. Então, com certeza, cada lágrima derramada aos pés de Jesus era um arrependimento daquela mulher. Por isso que o Senhor conhece o profundo, o oculto e o escondido. Por isso que o Senhor olha para o coração. E aquele momento, Jesus viu aquela mulher lavando seus pés com suas lágrimas e viu o coração daquela mulher se arrependendo. E ele chega e diz, né? E disse-lhe a ela, os teus pecados te são perdoados. E os que estavam à mesa começaram a dizer entre si, quem é este que até perdoa pecados? Lembra lá? Não tinha visão de águia, não sabia quem era Jesus, não sabiam. Quem não tem visão de águia não enxerga Jesus, mas quem tem visão de águia enxerga Jesus. E disse a mulher, a tua fé te salvou, vai-te em paz. Então, quando nós somos perdoados por Jesus, a gente vive em paz, gente. O mundo está nos condenando, o mundo está nos julgando, teus amigos estão te julgando, às vezes até os teus líderes estão te julgando, mas você está em paz. Sabe por quê? Porque você confessou teus pecados para Jesus e Ele te perdoou. Você já viu que as pessoas às vezes te julgam, te condenam, falam mal de você e você está em paz, tranquila, fazendo a obra, levando o evangelho, orando por vidas, orando pelos teus inimigos, adorando a Deus, né? As pessoas estão falando de mal de você, você continua evangelizando. As pessoas estão falando de mal de você, você continua adorando a Deus. As pessoas estão falando mal de você, você continua servindo a Deus. As pessoas estão falando mal de você e você continua se humilhando na presença de Deus. Continua em paz. Por quê? Porque Jesus perdoou os teus pecados. Porque Jesus, além de perdoar os teus pecados, Ele pagou pelos teus pecados. Mas muitas das vezes as pessoas querem fazer de você como um condenado. Você entregou tua vida para Jesus e as pessoas estão te condenando. Você entregou tua vida para Jesus, teus pecados foi perdoado, teus pecados foi pago, mas as pessoas estão fazendo você ser condenado. Estão colocando no teu entendimento que você está condenado, que você está aí sem jeito, que você vai para o inferno, que você não é salvo. Porque não tem visão de águia. Porque se tivesse visão de águia, saberia que você entregou tua vida para Jesus e teus pecados foi perdoado e teus pecados foi pago e você é salvo por Jesus. Você não é salvo por você, nós não somos salvos por nós. Aquela mulher era pecadora, mas o Senhor a perdoou. Nós somos pecadores, mas o Senhor nos perdoou e pagou pelos nossos pecados. A dívida está paga, está paga. Tem pessoas aí te condenando. Tem pessoas dizendo aí que você vai para o inferno. Tem pessoas dizendo aí que você não vai ser salvo. Tem pessoas aí dizendo, tem pessoas falando para você aí, falando, tirando a tua paz. Tem pessoas tirando a tua paz. Não é isso? Que tem pessoas tirando a tua paz? Tu tá condenado, tu não tem mais jeito. Não é assim que estão falando? Aí Jesus olha para você como um pecador, como uma pecadora. Olha para o teu coração falando para Jesus, Jesus, eu sou pecadora, Jesus, eu sou falha. Com certeza era isso, que as lágrimas daquela mulher aos pés de Jesus era essa a oração. Senhor, eu sou pecadora, Senhor, eu sou pecadora. E o Senhor pegou, né, falou, vai,
perdoados são teus pecados. E tem tanta gente olhando para você e dizendo: é um pecador, é uma pecadora. Por que ela está orando por esses pecadores? Se Jesus deixou a mulher pecadora tocar nele, porque não foi isso que o fariseu disse? Se ele fosse o profeta, ele sabia que ela era pecadora, ele não podia tocar nele. Porque os pecadores são os impuros, não são? Então, ele estava dizendo. Mas Jesus que veio para os pecadores, para salvar os pecadores, ele deixou aquela mulher tocar nele. Além dele deixar ela tocar nele, ele a perdoou. Ele mudou a história daquela mulher. E é para isso que Jesus te levantou, para mudar a história de alguém. Para mudar a história de alguém. Louvado seja o nome do Senhor. Esse Jesus é maravilhoso, né, gente? Então você que estava aí recebendo condenações na tua vida, saia dessa live recebendo essa palavra, que Jesus perdoa pecadores.